Olha só, pessoal, mais uma matéria muito diferente que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E essa matéria em questão, temos aqui o Honda City EX Sedan. Se você está ligado no canal, viu que a gente já fez uma matéria de avaliação completa com esse carro. Então por que o carro voltou com a gente? Vocês estão vendo um ambiente diferente? Pois bem, eu vim com esse carro aqui na Honda Hipervel Itapetininga, porque nós vamos falar aqui sobre revisão obrigatória, materiais de desgaste e vamos dar outras dicas a respeito da manutenção desse veículo. Por isso que a gente veio aqui na Hipervel Itapetininga. E olha só, eu aproveitei também já para fazer aí uma média de consumo com esse carro. Já fizemos vários outros testes, a gente sabe que esse carro é bem eficiente. Mas olha só, vindo de Sorocaba até aqui Itapetininga, 65 km, esse carro fez a impressionante média de 18,7 km por litro com gasolina. Muito bom, né? Condição real de uso, ar-condicionado ligado. E vamos dar até dica de como manter a média elevada aqui no carro. Mas agora nós vamos falar sobre a revisão obrigatória. E para a gente conhecer os itens da revisão, olha só, estou aqui com Osias. Tudo bom, Osias? Tudo bem, Jorge? Pessoal, o Osias é o supervisor aqui de oficina da Honda Hipervel que vai explicar para a gente detalhadamente os itens de revisão obrigatória. Aliás, Osias, antes da gente falar dos itens, existe uma diferença entre itens de revisão obrigatória e materiais de desgaste, correto? Correto. Os itens de revisão obrigatória, eles têm que ser sempre feitos? Sim, é recomendado pela fábrica, né? Para que mantenha a garantia e a vida útil do motor e do veículo em si. Então, o cliente não pode tirar nenhum item obrigatório da revisão? Não. Agora, existem materiais de desgaste que não estão nessa revisão? Sim. E esses materiais, quando é que eles são trocados? A gente verifica, né? Nas revisões é verificado e se tiver danificado é informado ao cliente. Então, vamos entender a diferença de uma coisa para outra. Mas vamos começar falando aqui da revisão obrigatória de 10 mil quilômetros. Essa revisão é feita de 10 em 10 mil e de quanto em quanto tempo? 10 mil ou um ano. O que ocorrer primeiro? Correto. Agora, me explica uma coisa. Quando o cara tem um carro e aí ele rodou num ano inteiro só 4 mil quilômetros, por que a gente tem que trocar o óleo, mesmo que ele não tenha chegado na quilometragem da revisão? Na verdade, o óleo ele tem uma vida útil, né? Então, por isso que é recomendado um ano ou 10 mil quilômetros. Então, se o carro ficar muito tempo parado, o óleo perde as propriedades? Sim, as propriedades. Então, como vocês estão vendo, pessoal, ou é tempo ou é quilometragem, o que ocorrer primeiro. Bom, na revisão de 10 mil quilômetros, quais são os itens, Osias? O óleo de motor, né? 4 litros? 4 litros. Ok. O filtro de óleo, né? Vamos tirar aqui. Filtro de óleo. Filtro de combustível. Agora eu estou vendo que você está segurando aí uma arruelinha. Que arruelinha é essa? A arruela do dreno, né? Que a gente solta o bujão para drenar o óleo, né, que está no motor, e depois a gente substitui porque tem um torque correto para não danificar a rosca nem dar vazamento pelo bujão, né? Então toda vez que troca o óleo tem que trocar essa arruelinha? Com certeza. Agora, uma pergunta, se o cara trocar o óleo no posto, muito provavelmente não vai trocar essa arruela? Provavelmente não. E aí o que pode acontecer? Pode dar vazamento ou danificar a rosca, né? Que vai exceder o limite da rosca, né? Pessoal, vocês estão vendo então? Quando você faz uma revisão na concessionária, tem alguns procedimentos que nem sempre em outro lugar você vai ter esse mesmo procedimento. Pois bem, essa revisão aqui de 10 mil quilômetros, que foram os itens que nós mostramos, qual é o valor dela aqui na Hipervel? 428, né? Mão de obra gratuita, porque a fábrica paga as duas primeiras revisões, né? Mão de obra é paga pela fábrica e aqui é só os itens necessários, o básico, né? E essa revisão aqui, ela pode ser paga em quantas vezes? 4 vezes no cartão. Esclarecido aí para vocês a primeira revisão. E na revisão de 20 mil quilômetros, olha só, pessoal, a gente consegue ver aqui os itens. Tem alguns que são exatamente iguais. Óleo, filtro de combustível. Mas tem novidade aqui. Quais são as novidades aí, Osias? O filtro do ar do motor, né? E o filtro do ar-condicionado. Esses dois filtros em 20 mil quilômetros são obrigatórios também? Obrigatórios. Bom, com a inclusão desses filtros, como é que fica o valor da revisão? 628. R$ 628. Também pago em 4 vezes? Correto. E aqui não tem a mão de obra. A mão de obra também é paga pela Honda? Pago pela Honda. Então, como vocês estão vendo, não tem nenhuma surpresa e também não tem um valor expressivo aí. Chegamos aí à revisão de 30 mil quilômetros ou de 3 anos, o que ocorrer primeiro, né?
A gente está vendo aqui que os itens são exatamente iguais ao da primeira revisão de 10 mil quilômetros. Muda absolutamente nada. Mas aqui tem uma mudança de valor, né, Osias? Por que tem essa mudança de valor? Aí aqui já é gerado o valor da mão de obra, né? Que não é mais pago pela Honda. Não é mais pago pela Honda. E aqui a revisão de 30 mil, fica em quanto? 670, mão de obra e os itens aqui recomendado. Então, 670 com tudo. Isso. Também pago em 4 vezes? 4 vezes. Então aqui também não tem novidade, pessoal. Quando a gente chega na revisão de 40 mil quilômetros, aí começa a ter algumas novidades. Olha só, aqui a gente deixou separado em linha aquilo que você já viu, na de 10, na de 20 e na de 30. 4 litros de óleo, filtro de óleo mais o anelzinho e também o filtro de combustível. Aqui na de 40 mil quilômetros também tem um filtro de ar do motor e o filtro do ar-condicionado, que são os mesmos itens que você já viu na de 20 mil quilômetros. Agora, tem novidade aqui. Osias, o que é isso aqui? A junta da tampa do cabeçote, porque nessa revisão a gente abre para poder fazer a inspeção das válvulas. Pessoal, as válvulas são aquelas que onde estão aí, por exemplo, o sistema VTEC e também o sistema VTC, elas que controlam a entrada do motor. Então você faz uma inspeção ali para ver se está tudo em ordem. Sim, para poder manter rendimento e economia do veículo. Essa inspeção é primordial para você, por exemplo, conseguir manter a média de combustível elevada aí, como a gente mostrou. E aí as juntas, elas estão aqui porque na hora que você monta, tem que trocar a junta? É necessário porque ela recebe calorias, né? E se você não substituir, ela acaba endurecendo e acaba dando vazamento. Então, tá vendo? Peça original Honda, além da inspeção que é feita aí nas válvulas. Outra coisa que é novidade aqui também, eu estou vendo mais 4 litros aqui. Que litros são esses? São do fluido da transmissão CVT. Pessoal, apesar da transmissão ser continuamente variável, ela é tratada aí como uma transmissão automática. Agora, esse óleo aqui é bastante específico, né, Osias? É específico para esse tipo de transmissão. Tem que ser o óleo original Honda. Se você colocar um óleo similar, dá problema? Dá problema. Pode Que dar tipo de reação problema que dá? interna dentro do câmbio, né? Podendo ocasionar avarias internas, né? Pessoal, vocês estão vendo aí que é o seguinte, o câmbio CVT, ele tem que trabalhar com óleo com uma viscosidade muito certa. O óleo não pode ser nem de mais, nem de menos, porque senão o funcionamento do sistema CVT pode ficar comprometido. Então esse óleo aqui tem que ser trocado. Ele é só trocado com quilometragem ou por tempo? Ou 40 mil ou 4 anos. Também tem essa questão, Sim. ou 40 mil ou 4 anos. 4 anos. E essa revisão, obviamente, é uma revisão um pouco mais pesada. Qual é o valor dessa revisão? 2.300, mão de obra e peças. E essa também é parcelada em 4 vezes? Pode parcelar em 6. Essa já tem um parcelamento adicional. Então, como vocês estão vendo, pessoal, esses são os itens obrigatórios. Você não tem como fugir deles, porque eles garantem a permanência da garantia no carro. Porém, agora tem itens de desgaste. Vamos entender isso. Agora, pessoal, além dos itens obrigatórios, existem aqueles itens de desgaste que nem sempre acompanham a revisão e eles têm que ser inspecionados de acordo com a utilização. Vamos começar com esse aqui. Qual que é esse? Filtro do ar-condicionado. A gente viu que tem que trocar obrigatoriamente em 20 e 40 mil, mas pode precisar trocar antes? Pode. Para quem usa em estrada de terra ou usa muito em cidade que tem poluição, vidro fechado, ele acaba captando mais sujeiras ou veículos que é deixado debaixo de árvore, então tem que trocar bem antes. Então, pessoal, esse item aqui precisa ser inspecionado para a gente ver o estado dele. Inclusive, esse carro que a gente está usando, nós vamos mostrar o estado do filtro para ver se precisa ou não. Isso aqui vai depender muito do uso do carro e da condição de dirigibilidade para saber se precisa ou não. Outro item é esse aqui. O que nós temos aqui? Borracha do limpador do para-brisa. Pessoal, borracha do limpador de para-brisa. Então vamos lá. Quando ela tem que ser trocada mais rapidamente? Quando o veículo fica exposto ao sol ou é mais exposto ao sol, né? Ela acaba ressecando a borracha e isso faz com que ela não limpe direito. Não limpe direito. Se o cara deixar o carro muito embaixo de árvore, cai seiva, acontece isso também? Também. Viaja muito em estrada à noite, chuva, atrás de outros veículos, pode acontecer também? Pode. Isso diminui o tempo de troca? Sim. Agora, se é aquele carro de garagem, que quase nunca sai, fica sempre guardadinho na garagem, o cara está sempre lavando o carro, dificilmente viaja com chuva, e aí? A vida útil dele é maior. Então, tudo depende de como o carro é utilizado. Sim. Não dá para dizer o período de troca disso aqui. Não.
Ok? Então temos aqui também o limpador de para-brisa. Temos também aqui, ó, pastilhas de freio. Essas daqui também tem prazo? Não. Depende de como o motorista Do usa. uso para uso. Normalmente, nos piores casos, aquele motorista que freia bastante, anda muito, não anda e para. Qual é a situação mais crítica de troca de uma pastilha dessas? Aproximadamente em torno de 15 a 20 mil quilômetros, né? É mais ou menos o período. Então, normalmente é na segunda revisão que isso aqui acontece. Sim, sim. Já aquele motorista mais cuidadoso, viaja mais tempo em estrada, freia menos o carro. Quais são as melhores situações para evitar a troca disso aqui? Qual é a quilometragem? Varia em torno de 30 a 40 mil. Mas com 40 mil quilômetros, fatalmente o motorista vai ter que cair aqui na pastilha. Sim, sim. Então, pessoal, como vocês estão vendo, aqui nós temos alguns materiais de desgaste que não fazem parte da revisão obrigatória, mas se indicar a troca e o motorista não trocar, o que acontece? Acaba danificando outras coisas, né? E isso pode interferir na garantia? Sim. Então, esses itens de desgaste, ainda que eles não façam parte da revisão obrigatória, se indicarem necessidade de troca, eles precisam ser trocados para você manter a garantia do veículo. E olha, pessoal, tem mais alguns outros itens que eventualmente podem ser necessários. Vamos começar falando desse aqui. O que é isso aqui? Esse daqui ele ajuda a limpar os bicos, né? Que hoje, infelizmente, a gente tem alguns solventes aí que... Gasolina de baixa qualidade. Sim. Ele ajuda a limpeza do bico sem desmontar, né? Ele é aplicado via tanque. Esse item aqui é um opcional. Sim. É de quanto em quantos mil A quilômetros? gente recomenda colocar cada 10 mil. Esse também é outro ponto, pessoal, que quando você tem aí o sistema todo lubrificado e limpo, é isso que também garante a boa autonomia do motor, né? Então isso vai fazer com que o motor trabalhe melhor e você consiga manter média de combustível elevada, mas é um item opcional para quando você não usa, de repente, combustíveis de boa qualidade. Outra coisa também que existe é esse pequeno kitzinho aqui. Pessoal, sabe aquele cliente que judia do carro? Anda muito em estrada de terra, deixa o carro em condições muito difíceis, assim, muito no sol, muito na chuva. Isso acaba comprometendo algumas partes do carro. Então, esse kit é aplicado para quais situações? Limpador, para-brisa, né? Ajuda até a vida útil da borracha do limpador. Então esse aqui é o aditivo, aquela Isso. espuminha que vai dentro, aquele sabãozinho que vai dentro da água do esguicho do para-brisa. Correto. Depois, o que mais que a gente tem aqui? Temos a graxa líquida, que é para os atuadores da porta. Para evitar aquele nheque-nheque no abre e fecha da Isso. porta. Esse daqui? Lubrificante, que é para as travas da porta. Ah, então o que vai na dobradiça é diferente do da trava da porta. Com certeza. E por fim, o que nós O temos aqui? silicone para os vidros, né? Que às vezes os vidros ficam travando, demora para subir. É limpeza devido ao pó. Então, pessoal, esse kit aqui é um kit que é aplicado quando é necessário. Quando o carro é submetido a uma situação mais difícil de uso, aí você tem o kit original da Honda. Agora olha só, lembra que eu falei do filtro de ar-condicionado? Pessoal, esse carro aqui é o carro de frota da imprensa da Honda. Ele está com apenas 4.500 quilômetros, ou seja, nem a primeira revisão seria necessário. Mas e aí? Osias, filtro de ar-condicionado, como é que está nesse carro? Vamos verificar? Vamos dar uma olhada para ver como é que é. E vocês estão vendo, olha, é um procedimento bastante simples fazer a inspeção aí do filtro de ar-condicionado. Vamos ver o estado desse filtro. Lembrando, hein, apenas 4.500 quilômetros. E aí, Osias, qual é o veredito aí que você tem pra gente? Correta que é a substituição, né? Para quem tem rinite, doenças respiratórias, né? É necessário a substituição. Então, com apenas 4.500 quilômetros, a gente já tem um filtro meio que saturado. Sim. Normalmente só seria feito nos 10.000 quilômetros. Sim. E, de novo, seguindo os procedimentos normais. Mas vocês estão vendo que com apenas 4.500 quilômetros o filtro já está assim? E se o carro andasse por estrada de terra, estaria ainda pior. Pior. Moral da história, pessoal. Filtro de ar-condicionado precisa de inspeção para troca e como vocês estão vendo, não é bobagem num carro que está com menos da metade da quilometragem indicada para revisão. Outro ponto muito importante que precisa ser sempre verificado é o alinhamento do veículo. Afinal, um carro desalinhado pode ser risco para o motorista por conta da dirigibilidade que fica comprometida. E tem mais, o desalinhamento provoca desgaste no pneu, até mesmo condenar o pneu. E por isso, olha só, pegamos o carro da frota da Honda e montamos aqui no alinhamento. Como vocês estão vendo, tem essas cabeças aqui para fazer a medição com muita precisão e tem ali o sistema de medição ali na frente.
é um alinhamento todo computadorizado. Mas vamos ver qual é o veredito. E aí, Osias, o que a gente pode dizer desse carro aqui? Ele está dentro das especificações do fabricante. Então, esse carro, a princípio, não precisaria alinhar, mas vamos ver caso a caso. Então, vamos entender, pessoal, cada uma dessas leituras, começando aqui por essa aqui de cima. Qual que é essa? Isso é o caster. O Né? que é o caster? O caster, ou a roda está adiantada ou atrasada, para frente ou para trás. Então, é uma medição de uma roda em relação à Sim, outra. sim. Aqui no caso, vocês estão vendo, pessoal, que as duas rodas estão com a mesma medição, ó. 4,49, ou seja, está dentro aqui da margem de tolerância, está tudo Correto, certo. sim. Agora, o que pode mudar o caster do carro? Se ele pegar um buraco, né, ele acaba danificando mais o pneu, a vida útil do pneu. Então, se ele pegar um buraco, além do pneu, ele pode... Danificar a suspensão. E aí a roda acaba indo para frente ou para trás? Sim. Nessa situação, o que tem que ser feito para corrigir isso? Isso aí teria que ser verificado a suspensão e os itens danificados ser substituído. Então, atento ao caster para esse tipo de situação. E vamos aqui para a segunda medição, essa daqui. O que essa parte aqui mede, Osias? Isso aqui é a cambagem, que é a inclinação da roda. Então aqui ele consegue ver se a roda está mais inclinada para dentro ou para fora. Correto. Pois bem, olhando aqui na tela, as duas rodas estão dentro da tolerância, mas eu estou vendo aqui que o lado direito está um pouquinho mais inclinado que o lado esquerdo. Da forma que está aqui, tem algum problema? Não, nenhum. Está dentro da especificação. O carro vai funcionar normalmente. Normal. Agora, se eu tivesse trazido esse carro aqui e esse indicador tivesse, por exemplo, nessa região aqui, e aí, o que acontece? O que acontece, o cliente pode ter pegado um buraco ou andado num piso irregular, né? E isso acaba alterando. Alterando. Com a cambagem alterada, tem problema no pneu? Sim, desgaste E que prematuro ou a suspensão. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Agora, chegou aqui, a cambagem está fora. Isso aqui é ou não coberto pela garantia? Como é que funciona? Depende da situação, sim, é coberta pela... Se for um item de desgaste do material, da peça, a fábrica dá a garantia. Então, vocês estão vendo aí que é importante alinhar o carro para saber se esse parâmetro também está em ordem, até para você manter a garantia do veículo. E aí a gente chega aqui no último item. Qual que é esse aqui? Isso é a convergência. Esse daqui é onde a gente tem propriamente o alinhamento do carro, Sim. né? É aqui que vocês mexem quando o carro normalmente vem aqui. Correto. Esse carro aqui, tá tudo em ordem, né? Está dentro dos padrões, já quase próximo do limite. Então, com essa quilometragem ele ainda não saiu, mas provavelmente com 10 mil quilômetros vai ter que alinhar o carro. Provavelmente. E se não alinhar o carro, o que pode acontecer? Desgaste prematuro do pneu. E nesse caso não vai ter garantia. Não tem garantia. Então isso aqui tem que ser sempre visto. Sim. Agora, vou dar um exemplo. Vamos supor, o cliente comprou um carro, andou só 2 mil quilômetros, caiu num buraco. O que ele tem que fazer? Trazer aqui para a gente verificar. Se não tem nenhum Se desalinhamento. não tem nenhum desalinhamento. Se não tiver, Não é cobrado não nada. será cobrado nada. Mas e se tiver? Será cobrado o alinhamento e balanceamento R$ 170 em 2 vezes. Olha aí, então tá vendo, pessoal? É sempre bom fazer esse tipo de inspeção para não ficar na dúvida. Afinal de contas, não fez alinhamento e balanceamento, perdeu o pneu, a garantia não vai cobrir e aí vai ficar muito mais caro. E aqui na Honda Hipervel, além da manutenção do carro, você tem alguns outros itens, até mesmo para proteger mais o veículo. Para isso, olha só, pessoal, trouxe aqui a Rafaela, que é consultora de acessórios, que vai mostrar para a gente algumas soluções. Quais são elas, Rafaela? Isso aí, Jorge, nós temos o impermeabilizante de couro, que é ótimo para quem tem crianças. O outro item, qual que é? O cristalizador de vidros, que é ótimo para dias de chuva. E também... Revestimento cerâmico, que é para quem deixa o carro ao relento. Então vamos lá, caso a caso. O primeiro ali, né, esse daí, pro pai, mãe, que tem aquela criançada que entra comendo no carro, né? O pessoal compra bastante? Muito. É importantíssimo para quem tem criança, porque ele não deixa, se você derruba alguma coisa, líquido, não passa no seu banco. Pessoal, isso aí é muito legal, porque quando cai líquido no banco, né, cai sorvete, alguma coisa assim, em vez daquilo penetrar no banco, ele escorre, fica muito mais fácil fazer a limpeza. Então, para pais, é excelente. O outro aí que você tem é o... Cristalizador de vidros. Esse daí, pessoal, dá para aplicar em várias situações. Você pode aplicar no para-brisa do carro, nos vidros laterais, até mesmo nos espelhos. Então, quando cai água no para-brisa ou até no espelho, a água, em vez dela impregnar no vidro, ela escorre rapidamente. Então, você tem aí uma visibilidade muito maior. Isso até mesmo ajuda na segurança quando você está naquela situação de chuva bem grande. E por fim, o revestimento cerâmico.
Esse daí é para que tipo de cliente? Para quem deixa o carro fora ao relento. Pessoal, esse daí faz uma coisa parecida com o cristalizador do para-brisa, mas ele faz isso na carroceria do veículo. Então ele deixa a carroceria extremamente lisa. Quando o carro pega a sujeira, é bastante fácil de limpar. Então o carro retém muito menos sujeira aí na carroceria. E se o cliente gostou de algum desses produtos, como é que faz, Rafaela? Entre em contato conosco para agendar a aplicação dos nossos produtos. Bem simples, né? E agora, como é que eu faço para pagar tudo isso? Estamos abertos a negociações, então entre em contato também. Pessoal, muito simples, só procurar a Honda Hipervel, tanto para fazer a revisão do seu carro, como também colocar alguns itens adicionais para proteger ainda mais o seu veículo. Vamos aproveitar agora para falar um pouquinho da conectividade aqui dessa central multimídia e até mesmo das portas de carregamento que a gente tem aqui nesse carro. Mais uma vez, vamos utilizar aí os equipamentos da i2Go, cabos que têm excelente qualidade para a gente poder medir, inclusive, a capacidade de carga em amperes e até mesmo falar aqui deste adaptador para quando você precisa de mais tomadas USB. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu estou aqui com o iPhone e estou com o Android. Então a gente tem o cabo para os dois. Esse carro só tem conexão lá embaixo USB tipo A, então não tem USB tipo C, é esses conectores aqui que a gente vai usar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a medição da corrente que a gente tem disponível aqui na porta, que é apenas para carregamento. Então você tem aqui uma porta de comunicação que faz a comunicação com a central multimídia, para você poder usar um Android Auto com cabo, a leitura de um pendrive, e uma outra que é só para carregamento. Então, mais uma vez, usando o aplicativo que a gente usa aqui para fazer a medição da corrente, então, usando a porta de carregamento do veículo, vamos ver qual é a capacidade máxima que a gente tem aqui para carregar um smartphone. Lembrando, né, que o smartphone também precisa ter uma boa capacidade de carga para receber a energia. Mas nesse aparelho aqui, olha só que legal, aquela porta de carregamento é uma porta de 2 amperes ou 2.000 miliamperes. Está carregando aqui o smartphone com praticamente 2.000 miliamperes, o que vai dar uma carga muito boa. Mas aquela é dedicada para carregamento. Agora vamos ver a porta de comunicação, essa que sim, que você faz a integração do Android Auto por cabo. Inclusive, ó, eu conectei aqui, a central multimídia já integrou o Android Auto por cabo, como vocês estão vendo. Mas vamos ver a corrente que ela entrega aqui no smartphone. Agora está aqui, ó, subindo, é normal a corrente ir estabilizando, então ela vai subindo e vai fazendo a comunicação para acertar. Mas o que a gente está conseguindo ver, provavelmente, aqui a gente deve ter uma porta aí de 1 ampere. Então você vê que a porta de comunicação, ela tem uma corrente um pouco menor do que a dedicada para carregamento. Então aqui você vai conseguir integrar o smartphone, mas vai levar mais tempo para carregar o smartphone. A dedicada de carregamento será mais rápida. Ah, mas eu preciso de mais conexões no carro. Você pode usar aqui o adaptador da i2Go. Vamos colocar ele aqui do lado. E olha só, quando você usa o adaptador da i2Go, vamos ver aqui qual é a capacidade de carga que ele consegue entregar no smartphone. Dessa forma, você consegue carregar outros dispositivos. E esse carregador da i2Go, que tem ali as 3 portas, olha aí, ó, já passou, estamos chegando aqui a praticamente 2 amperes. Então você consegue ver que se você usar o adaptador da i2Go, você vai ter uma capacidade de carga muito parecida à porta de carregamento do veículo. De toda forma, a gente viu que são capacidades diferentes de carga nas portas do carro. Bom, agora vamos mostrar para vocês que você pode usar o smartphone com cabo ou sem cabo. Então, para isso, mais uma vez, aqui o cabo USB-A e aqui o USB-C na outra ponta. O meu smartphone aqui está em modo avião, então eu vou conectar ele na porta de comunicação e você vai perceber que mesmo em modo avião, ele já está fazendo a comunicação com a central. Porém, se eu ativar aqui o Wi-Fi do meu smartphone e retirar o cabo, olha só o que vai acontecer. Então eu vou retirar o cabo, ele continua com a função do Android Auto, ele vai começar a fazer a comunicação utilizando o Wi-Fi e o Bluetooth, e a partir desse momento, ó, mesmo sem o cabo, eu já tenho aqui a integração Android Auto com muita facilidade. Então o cliente tem a opção de usar a comunicação por cabo ou a comunicação sem fio.
Mas e aí, se eu tiver duas pessoas no carro? Então a gente já tem aqui um smartphone conectado sem fio à central pelo Android Auto. E se a outra pessoa tiver um iPhone e também quiser conectar na central? Pois bem, nesse caso, você vai ter que usar aqui o cabo específico do iPhone. Então a gente vai colocar aqui a conexão no carro na porta de comunicação e a outra ponta do cabo aqui no iPhone. Você está vendo que ele está conectado com o Android Auto. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar uma mensagem que quando você disser e confirmar aqui, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai desconectar o Android Auto e vai fazer a mudança para estabelecer aqui a comunicação com o Apple CarPlay. E olha só, ele já ativou aqui o Apple CarPlay. Então, no momento que eu aplicar aqui a conexão, vamos desbloquear aqui o telefone e olha só, ele já está com o Apple CarPlay. Então a gente derrubou uma conexão e automaticamente entrou com a outra, de forma muito simples. Mas e se eu quiser usar o meu iPhone sem o cabo? Bom, pessoal, a central também tem um suporte a isso. Ela está usando o cabo, mas olha só, no momento que a gente desconecta aqui o cabo, continua funcionando aí o Apple CarPlay sem fio. Então, como a gente está vendo, essa central aqui tem uma rápida comunicação tanto com o CarPlay quanto com o Android Auto, seja via cabo ou sem fio. E a gente viu que a porta de carregamento é muito boa nesse carro, consegue alimentar até 2 amperes ou 2.000 miliamperes. Mas você deve estar perguntando, por que eu tenho que usar então um cabo de qualidade como esse aqui da i2Go para poder fazer o carregamento? Se você tem uma porta de carregamento como essa que consegue fornecer 2.000 miliamperes ou praticamente 2 amperes, o cabo tem que ter a mesma qualidade, porque se ele não tiver uma boa qualidade, apesar da porta ter a capacidade, se o cabo for ruim, não chegarão 2.000 miliamperes no seu telefone. E o que isso muda? Então imagine que você tem aí um smartphone que tem uma bateria de 4.500 miliamperes e ela está completamente descarregada. Nessa porta aqui, com um cabo de qualidade, em apenas pouquinho mais que 2 horas, você vai ter o smartphone completamente carregado aqui no carro. Porém, se você tiver com essa porta de carregamento e um cabo de baixa qualidade que não vai entregar os 2.000 miliamperes, por exemplo, que o cabo entregue ali 1.000 miliamperes, metade da corrente, então a bateria de 4.500 para carregar completamente levará mais que 4 horas. Então o cabo de qualidade é importante para garantir que toda energia que sai da tomada chega no smartphone. Como vocês viram, não é nenhum bicho de 7 cabeças manter aí a manutenção em dia do seu veículo, principalmente para manter a garantia. O processo é bastante tranquilo. O objetivo aqui foi explicar essas questões, mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre isso, faz o seguinte, deixa um comentário aí no vídeo que a gente entra em contato com a Hipervel, até mesmo para esclarecer outras questões que vocês possam ter. E olha, se você quiser saber mais sobre o Honda City EX da versão sedã, dá uma olhadinha no nosso canal que a gente tem a matéria de avaliação completa desse carro aqui e de todas as outras versões, tanto do City sedã quanto também do City hatchback. E para fechar esse vídeo, gostou aí da pauta? Deixa aí o like, é importante para a gente saber se você está aprovando o nosso trabalho. Se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos explicadinhos assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.